Você sem dúvidas se lembra dela. Afinal, como esquecer a famosa Odebrecht? Muita gente por aí queria poder esquecer, viu? Mas na prática, a empresa que por décadas foi o braço que movia as grandes obras do país, acabou tendo a sua caixa preta revelada para todo o Brasil. Dos bastidores da política às planilhas secretas, nada ficou escondido. O que começou como um orgulho nacional se transformou em um escândalo global. Essa é a história de ascensão e queda do Império Odebrecht. Do império ao colapso. Eu sou Júlia Petrônio e você está na UVP Capital, seja muito bem-vindo. A história da Odebrecht no Brasil não começou com um contrato milionário, mas em uma viagem de navio. Quando em 1856 um engenheiro alemão chamado Emil Odebrecht desembarcava no sul do Brasil, mais precisamente no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Formado pela Universidade de Greifswald, na antiga Prússia, ele veio durante o auge da imigração germânica e trouxe com ele algo que seria passado de geração em geração, a obsessão por construir. Emil se tornou um dos engenheiros mais respeitados da região, atuando na demarcação de terras, na construção de estradas e em projetos públicos. Foi o primeiro tijolo na história de um império. Décadas depois, seu neto, Emílio Odebrecht, engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, decidiu seguir os passos do avô, só que mais ao norte. Em 1923, ele criou a Emílio Odebrecht e Companhia, uma construtora que realizava obras em Recife, Alagoas, Ceará e Bahia. Foi um dos pioneiros no uso do concreto armado no Brasil, mas a prosperidade durou pouco. Com a Segunda Guerra Mundial, os materiais de construção, que eram todos importados da Europa, ficaram escassos e caríssimos. O negócio quebrou. Emílio estava afundando em dívidas e sem capital para fazer a empresa girar. Tudo indicava que havia chegado o fim de uma era. O destino, no entanto, reservava um outro caminho para o sobrenome Odebrecht. Seu filho, Norberto, nascido em 1920 no Recife e criado em Salvador, tinha apenas 23 anos quando herdou a empresa falida do pai. Ainda estudante de engenharia, ele se recusou a aceitar o fracasso como o fim da história. Norberto negociou as dívidas do pai com os bancos, reuniu mestres de obra e propôs algo inédito. Todos trabalhariam sem salário fixo, mas receberiam uma parte dos lucros no final das obras. Era o início de um modelo de gestão audacioso e do que viria a ser conhecido como a tecnologia empresarial Odebrecht, um conjunto de princípios que valorizava autonomia e resultados. Em 1944, após conseguir quitar todas as dívidas, ele decidiu encerrar oficialmente as operações da empresa do pai e abrir a sua própria empresa. Nascia assim a construtora Norberto Odebrecht em Salvador. E é essa construtora Odebrecht aqui que você escuta falar até hoje. A primeira grande oportunidade veio um pouco depois com a Petrobras. Ainda nos anos 50, a jovem empreiteira ajudou a construir o oleoduto Catu-Candeias, na Bahia, um projeto essencial para o transporte de petróleo da refinaria de Mataripe. Essa parceria com a estatal marcaria para sempre o destino da empresa. Norberto era um homem reservado, de falas calmas, ternos claros e hábitos rígidos. Admirava a irmã Dulce, símbolo da caridade baiana, e cultivava a imagem de empresário ético e patriota. Mas também tinha sua própria visão sobre ética. Em entrevistas, ele dizia que existiam duas: a ética da consciência e a ética da responsabilidade. Segundo ele, o empresário, que precisava pagar milhares de funcionários e via um agente público exigir propina, enfrentava um dilema. A ética da consciência diz não dê, mas a da responsabilidade já diz o contrário, dê. Norberto costumava concluir com uma frase que se tornaria lendária dentro da empresa: entro na lama com os porcos, mas saio do outro lado limpo e de terno branco. Essa mentalidade de justificar o suborno como necessidade prática seria o embrião de uma cultura que atravessaria gerações dentro do grupo. Décadas depois, Emílio Alves Odebrecht, filho de Norberto, herdaria não apenas o império, mas também o estilo de liderança do pai, mas com uma diferença: ele era mais expansivo, político e sociável. Mas o legado da família não terminaria ali. Nos anos 2000, Marcelo Odebrecht, neto de Norberto e filho de Emílio, assumiu o comando do grupo. Formado em engenharia química com MBA nos Estados Unidos, Marcelo representava uma nova geração, mais técnica, mais agressiva e mais ambiciosa. Sob a sua liderança, a Odebrecht chegou ao auge, com mais de 180 mil funcionários em 26 países e um faturamento superior a 100 bilhões por ano. Mas também foi sob o seu comando que veio o colapso. Mas agora que nós já conhecemos os personagens dessa história, a próxima fase é entender os detalhes dessa trama que revelam até onde as ambições dos Odebrecht levou a empresa a se tornar uma das mais poderosas do Brasil.
A mudança de patamar não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi sendo construída literalmente obra por obra. Depois de renascer na Bahia, a Odebrecht entendeu um jogo que poucas empreiteiras dominavam: estar sempre perto de quem decidia as prioridades do país. Onde houvesse um projeto estratégico, energia, petróleo, infraestrutura, a empresa se colocava como solução. Foi assim que deixou de ser uma construtora regional para virar uma protagonista nacional. Nos anos 50 e 60, a parceria com a Petrobras virou passaporte para as obras de peso. A sede da Estatal do Rio, o oleoduto Catucandeias, refinarias, plataformas, a empresa aprendeu a trabalhar com contratos complexos e prazos apertados. Ao mesmo tempo, cravou o nome em projetos icônicos: o Teatro Castro Alves reconstruído e a expansão da UFRJ. Era o tipo de vitrine que colocava a marca ao lado de palavras como desenvolvimento e progresso. Havia um método: vencer licitações com um preço agressivo. Ou seja, a estratégia era oferecer um orçamento bem abaixo do preço das concorrentes, logo de cara, mas ao iniciar a obra e diante de imprevistos e mudanças de escopo, renegociar aditivos, e isso, é claro, exigia trânsito político. Nos anos 70, durante a corrida por novas fontes de energia, a Odebrecht ganhou musculatura. Enquanto Itaipu virava símbolo nacional e arrancava holofotes, a companhia cravava seu nome com a usina nuclear de Angra 1 e o aeroporto do Galeão. Duas frentes gigantes tocadas quase ao mesmo tempo que exigiram subcontratações, contingentes enormes e engenharia financeira para manter tudo de pé. Foi turbulento, mas funcionou. A empresa saiu maior do que entrou. A década seguinte trouxe a virada estratégica. A compra da CBPO, uma das maiores construtoras de barragens do país, deu lastro técnico e político. A partir dali, a Odebrecht parou de pensar obra a obra e começou a pensar portfólio e posição geopolítica. Nascia por dentro um manual: escolher países onde o Brasil tivesse influência, fincar escritório, contratar gente local, criar ligações profundas com os governos e elites. Não era só construir uma ponte, era construir presença. Angola virou o grande laboratório. No meio da Guerra Civil, a empresa ergueu a hidrelétrica Capanda com financiamento brasileiro pago em petróleo. Era um desenho engenhoso. BNDES, diplomacia, Petrobras e obras andando, tudo isso ao mesmo tempo. Depois vieram estradas, bairros, aeroportos. E o modelo se repetiu pelo continente: Venezuela, Peru, Equador e Moçambique. Na América Central e no Caribe, a Odebrecht tocou projetos que iam de metrôs a portos, como o de Mariel, em Cuba, viabilizado com financiamento público brasileiro e muita costura política. Nos Estados Unidos, cravou presença com contratos em infraestrutura, incluindo ampliações no aeroporto de Miami. A marca agora era global e falava a língua dos governos. Dentro do Brasil, o tapete de grandes obras parecia não ter fim. Ferrovia Norte-Sul, hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte, plataformas da Petrobras, refinaria Abreu e Lima, metrôs, rodovias, estádios da Copa. A empresa dominava licitações complexas, montava consórcios e fabricava soluções. Essa fase de expansão tinha uma estética e um cronograma: reuniões cheias, jantares discretos, telefonemas que destravavam portas, anúncios de obras transformadoras. O slogan interno falava em sobreviver, crescer e perpetuar. Vista de fora, a Odebrecht era o retrato do Brasil que se urbanizava, industrializava e buscava seu lugar no mundo. Vista de dentro, era uma máquina afinada para vencer projetos gigantes e manter relações que garantissem fluxo, aditivos e previsibilidade. O império corporativo que por anos conseguiu equilibrar engenharia, política e financiamento. Mas toda máquina que opera no limite esquenta. E a engrenagem que fazia o crescimento parecer infinito escondia uma parte sombria do projeto. E é agora que a gente abre a caixa preta. Durante décadas, a Odebrecht não foi apenas uma empreiteira, foi uma instituição paralela ao Estado. Enquanto o país trocava de governos, moedas e planos econômicos, a empresa seguia firme, crescendo, adaptando-se com a mesma habilidade que levantava pontes e hidrelétricas. Cada novo presidente significava apenas uma mudança de estratégia, nunca de propósito. E esse propósito era claro: estar no centro do poder. Nos anos 80, a transição da ditadura para uma democracia trouxe um ambiente novo, com licitações públicas e maior exposição à imprensa. Foi nessa década que surgiu também o primeiro grande braço industrial do grupo, a semente do que viria a ser a Braskem, nascida oficialmente em 2002, mas gestada desde os tempos em que Norberto e Emílio consolidavam o domínio sobre o setor de construção. O objetivo era diversificar, sair das obras de infraestrutura que dependiam de governos e financiamentos públicos e entrar em um setor de margens altas e contratos de longo prazo, a petroquímica. Essa estratégia se apoiou em um velho aliado,
a Petrobras. Desde os anos 50, a relação entre as duas empresas era simbiótica. A Odebrecht construía refinarias, dutos e plataformas para a estatal. E a estatal, por sua vez, contratava, financiava e facilitava o acesso a novas oportunidades. Quando a Petrobras decidiu investir em uma gigante petroquímica brasileira para competir com as multinacionais, a Odebrecht estava ali, pronta. E assim nasceu a Braskem, uma fusão dos ativos da Petrobras e da Odebrecht, que se tornaria líder absoluta na América Latina, com um faturamento bilionário e ações na Bolsa de Nova York. Mas o sucesso não vinha sem atrito. No governo Collor, a empresa foi alvo do seu primeiro escândalo político. Documentos e denúncias apontavam um superfaturamento em obras públicas, como a construção do edifício sede da Petrobras em Salvador e contratos de saneamento no Nordeste. As investigações, porém, não avançaram. Nenhuma punição significativa foi aplicada. Esse seria o primeiro de muitos episódios em que a Odebrecht saía ilesa, mesmo quando o noticiário parecia apontar o contrário. E quanto mais se safava, mais poderosa se tornava. Mas enquanto o relacionamento com o governo rendia contratos, a estrutura interna da empresa começava a se sofisticar em outra direção: o controle de recursos não contabilizados. A Odebrecht montou um verdadeiro sistema paralelo de pagamentos capaz de transferir milhões de dólares para políticos, partidos e intermediários sem deixar rastros. Chamava-se Setor de Operações Estruturadas, um eufemismo elegante para que, na prática, era um departamento de propina institucionalizado. Funcionava com uma precisão que lembrava um banco. Tinha hierarquias, senhas, códigos e até um software próprio, o Drosys, que registrava tudo em servidores criptografados fora do país. Planilhas detalhavam nomes, datas, valores, sempre com apelidos para disfarçar os beneficiários: amigo, italiano, pós-Itália, caranguejo. A empresa, que se apresentava como modelo de gestão e eficiência, também se tornara modelo de corrupção corporativa. Uma engrenagem que comprava influência, destravava contratos e financiava o poder. E por um tempo, tudo funcionou. A Odebrecht parecia inabalável. Faturava mais de 100 bilhões por ano, empregava 180 mil pessoas e operava em 26 países. Ganhava prêmios de governança, tinha programas sociais próprios e até uma fundação voltada à sustentabilidade. Mas a história mostra que nenhum império sobrevive quando o segredo se torna público. Em 2014, o sigilo começou a ruir. Durante décadas, a Odebrecht parecia intocável. Nenhuma crise política, troca de governo ou escândalo jornalístico era capaz de abalar o império erguido por 3 gerações. Mas em março de 2014, um nome começou a ecoar no noticiário: a Operação Lava Jato. O que começou como uma investigação sobre um posto de gasolina em Brasília, suspeito de lavagem de dinheiro, se transformaria em poucos meses na maior investigação de corrupção da história do Brasil. No início, a Odebrecht nem aparecia nas delações. A operação estava focada em doleiros, operadores e executivos da Petrobras. Mas conforme as peças do quebra-cabeça se encaixavam, uma pergunta surgia em cada depoimento: quem era o verdadeiro centro da engrenagem? Em 2015, a resposta começou a ficar clara. As investigações mostraram que as empreiteiras, entre elas a Odebrecht, formavam um cartel para dividir contratos bilionários da Petrobras. As obras eram superfaturadas e parte do dinheiro voltava para os políticos e diretores da estatal em forma de propina. Era um ciclo perfeito. O Estado contratava, a empresa lucrava e o dinheiro circulava novamente para manter o sistema funcionando. Neste caso, a Odebrecht não era apenas uma participante, ela liderava o esquema. O então presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, foi apontado como coordenador de pagamentos ilícitos. Sob seu comando, o citado Setor de Operações Estruturadas funcionava como uma instituição financeira clandestina. O departamento tinha 2 andares em São Paulo, paredes reforçadas e acesso restrito. A partir dali, a blindagem começou a rachar. Em 19 de junho de 2015, a Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Lava Jato, batizada em Erga Omnes. Foi nessa operação em que Marcelo Odebrecht foi preso em sua casa em São Paulo, junto com outros executivos do grupo. A notícia caiu como uma bomba. Um herdeiro de um dos maiores conglomerados do país, algemado e levado a Curitiba. Dentro da empresa, o pânico foi imediato. Advogados acionados em vários países. Computadores e documentos foram apreendidos. E o que a PF encontrou ali chocou até os investigadores mais experientes. Uma engenharia criminosa institucionalizada com manuais de repasse, hierarquia e metas.
Marcelo negou o envolvimento pessoal, mas as mensagens apreendidas mostravam que ele acompanhava cada operação de perto. Era o oposto do avô fundador, que acreditava nas instituições e nas relações. Marcelo era o gestor que controlava tudo, inclusive o que não poderia ser controlado. A Lava Jato se tornou um fenômeno midiático. As delações se multiplicavam e cada uma trazia novos nomes, valores e conexões. Entre as revelações vieram detalhes sobre como a Odebrecht usava sua influência para moldar a política e até a imprensa. Em depoimentos, executivos admitiram que a empresa financiava campanhas de praticamente todos os partidos. De esquerda, de direita, de centro, a ideia era simples, não apostar em um governo, mas em todos. Assim, qualquer que fosse o presidente, a Odebrecht continuaria sendo indispensável. Diante do cerco desse fecho, após muita resistência, em dezembro de 2016, a Odebrecht e a Braskem assinaram um acordo de leniência histórico com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Ministério Público Federal do Brasil e autoridades da Suíça. As empresas admitiram ter pago quase $1 bilhão em propina em 12 países de 2001 a 2016. O total do acordo foi de $3,5 bilhões, a maior multa por corrupção já aplicada no mundo até então. Com o acordo, dezenas de executivos fizeram delação premiada. Entre eles, o próprio Emílio Alves Odebrecht, pai de Marcelo, que confessou que o pagamento de propina era uma prática institucional antiga, herdada de gerações anteriores. As delações atingiram presidentes e ex-presidentes de países como Brasil, Panamá, Peru, Colômbia, República Dominicana, México e Angola. O escândalo abalou não apenas a empresa, mas também o orgulho nacional. Por décadas, o nome Odebrecht esteve associado ao desenvolvimento, à engenharia e à ideia de grandeza do país. E agora era sinônimo de propina, delação e colapso moral. As ações da Braskem despencaram. Contratos foram suspensos, empresas parceiras cortaram laços e a Odebrecht, que já havia sido comparada a conglomerados como a Siemens e a General Electric, começou a desmoronar de dentro para fora. Quando Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, o mundo corporativo assistiu incrédulo. O herdeiro de um grupo que faturava cerca de 100 bilhões por ano, responsável por obras em 4 continentes, ser preso em uma cela de Curitiba. Mas a queda de Marcelo não foi apenas simbólica, ela marcou o início de uma devastação empresarial sem precedentes no Brasil. Nos primeiros meses após a prisão, a Odebrecht tentou manter as aparências. Emílio Alves Odebrecht, o pai de Marcelo, assumiu o controle da holding e anunciou que o grupo cooperaria com as autoridades. Nos bastidores, porém, a tensão entre pai e filho se tornava insustentável. Marcelo se recusava a admitir a culpa e acreditava que as delações de outros executivos eram traições pessoais. Emílio, mais pragmático, defendia que só delação poderia salvar a empresa, mesmo que isso significasse expor décadas de práticas ilegais. Foi o início de uma guerra silenciosa dentro da família. De um lado, o pai, que queria preservar o legado e manter o grupo vivo. E do outro, o filho, que se sentia abandonado e injustiçado. Em 2019, a holding pediu recuperação judicial com um passivo próximo de 98 bilhões, uma das maiores já registradas no Brasil. O conglomerado, que abrigava mais de 15 empresas em áreas como engenharia, energia, defesa, saneamento e petroquímica, agora lutava apenas para sobreviver. Diversas empresas do grupo foram vendidas ou encerradas. A Odebrecht Ambiental, por exemplo, foi comprada pela Brookfield, que virou a BRK Ambiental. Outros braços do conglomerado encolheram ou perderam seus contratos, enquanto até o histórico prédio sede em Salvador acabou sendo colocado à venda. Marcelo, por sua vez, passou 2 anos e meio preso em regime fechado em Curitiba. Em dezembro de 2017, conseguiu progressão para a prisão domiciliar em São Paulo, onde cumpriu mais 3 anos e 4 meses com tornozeleira eletrônica. Em 2021, a pena foi convertida em regime aberto, encerrando oficialmente a sua punição, o que na prática foi menos de 1/3 dos 19 anos que ele tinha sido condenado. Durante esse tempo, o relacionamento com o pai azedou de vez. Marcelo passou a acusar Emílio de conspirar com o Ministério Público para tirá-lo da liderança do grupo. Emílio, por sua vez, o via como um obstáculo para a sobrevivência da companhia. A disputa se arrastou por anos, até que em 2022, um acordo familiar determinou que Marcelo venderia todas as suas ações e deixaria oficialmente a empresa, rompendo um ciclo de 3 gerações. Para a família Odebrecht, o estrago era irreversível. Norberto, o patriarca e fundador, havia morrido em 2014, poucos meses antes do início da Lava Jato, sem jamais ver o império que construiu ser destruído. Seu filho Emílio se recolheu do mundo empresarial e Marcelo, que um dia foi chamado de o empresário mais poderoso do Brasil, passou a viver discretamente,
proibido de ocupar qualquer cargo executivo. Mas a história ainda não terminava ali. Restava uma última tentativa de salvação: mudar de nome, renegociar as dívidas e tentar recomeçar. Depois de tudo que veio à tona na Lava Jato, a Odebrecht parecia ter chegado ao fim. Afundado em dívidas e com a imagem destruída, o grupo decidiu tentar um recomeço. Em dezembro de 2020, anunciou que passaria a se chamar Novonor. A ideia era simples: apagar o peso do sobrenome Odebrecht e reconstruir a confiança perdida. A mudança de nome fazia parte do plano de recuperação judicial, e o grupo concentrou esforços nas empresas ainda viáveis, principalmente na Braskem, sua principal fonte de receita. Mesmo assim, o peso do passado era difícil de apagar. Durante anos, a Novonor ficou de fora das licitações públicas e enfrentou desconfiança do mercado. Internamente, executivos e funcionários evitavam usar o nome Odebrecht. A empresa tentou se reposicionar com projetos voltados à sustentabilidade e à infraestrutura verde, mas as dívidas, os reflexos da pandemia e novos problemas, como o desastre ambiental de Maceió causado pela extração de salgema da Braskem, atrasaram qualquer tipo de recuperação sólida. Ainda assim, a Novonor sobreviveu. Mas o tempo mostrou que o recomeço exigia mais do que um novo nome. Depois de 4 anos e meio, em maio de 2025, o grupo anunciou oficialmente que voltaria a usar a marca Odebrecht, agora com uma identidade reformulada e o compromisso de resgatar a história sem repetir os erros do passado. Hoje, a família Odebrecht já não tem mais o controle direto da empresa. Após a saída definitiva de Marcelo Odebrecht em 2022, o grupo passou a ser comandado por executivos profissionais e supervisionado por um conselho formado majoritariamente por representantes dos credores, dentro do processo de recuperação judicial. A família mantém apenas participações minoritárias, mas não exerce influência na gestão. O nome Odebrecht, então, voltou a circular nos canteiros de obras, mas ainda carrega consigo o estigma de uma trajetória manchada. De uma empresa familiar fundada por um jovem engenheiro em Salvador a um conglomerado envolvido no maior escândalo de corrupção do continente, a história da Odebrecht mostra que nenhum império é grande o bastante para não desmoronar. E com certeza, reconstruir o próprio nome e a confiança do mercado ainda será a obra mais difícil de todas. Se você quer estar por dentro de todas as principais notícias do mercado financeiro, considere se inscrever aqui no canal AUVP Capital. Hoje eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.